Aleluia, boa noite, igreja. Glória a Deus, você está vivo aí, amém? Bom estarmos aqui nessa noite, bom sermos ministrados pelo Senhor já através do louvor. Eu quero pegar o gancho do pastor Marcos aqui e falar que essa palavra de hoje também vai nos dar uma oportunidade. Nós estamos já nos fins dos tempos. Nós já estamos vivendo os últimos dias e o Senhor tem dado a nós oportunidades. E nessa noite eu quero falar sobre isso. Antes, as crianças de 3 a 8 anos podem ir com as tias para o cultinho. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em João capítulo 5. Verso do 1 ao 7. Eu queria ler esse texto com vocês antes. João, capítulo 5, verso do 1 ao 7. Quem achou diz amém. Quem não achou fala misericórdia, irmão. Tem um que falou, eu vou esperar esse um aí. Amém. João, capítulo 5, verso do 1 ao 7, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus então lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Até aqui por enquanto. Abaixe tua cabeça. Eu quero orar com você nessa noite. Deus, primeiramente nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já falou conosco, por tudo aquilo que o Senhor já derramou em nossos corações, Pai. Pai, mas eu peço que o Senhor mais uma vez venha falar ainda mais conosco, ó Pai. Deus, que a Tua palavra encontre em nossos corações, ó Deus, uma terra preparada. Senhor, que o Senhor venha nos dar nessa noite oportunidades, ó Pai, e que nós possamos aqui como igreja, Pai, como a Tua noiva, como povo escolhido, salvo, lavado e remido pelo Teu sangue, ó Deus, não perdemos as oportunidades que o Senhor nos dá, ó Pai, as oportunidades que podem mudar a nossa história, as oportunidades que podem mudar a nossa vida, Pai. Eu quero declarar aqui nessa noite, ó Deus, que o Teu Espírito mais uma vez, ó Pai, nos dá a oportunidade. Peço que o Senhor venha nos abençoar e estar conosco em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Meu irmão, o tema dessa mensagem, eu sempre gosto de colocar tema, é oportunidades. Fala assim comigo: oportunidades. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: oportunidades. Nós acabamos de ler um texto e a minha pregação ela vai ser toda embasada aqui nesse texto. Nós vamos pegar alguns outros textos, mas esse vai ser o principal. Mas antes de tudo, eu queria compartilhar algo aqui com vocês. A nossa vida, ela é cheia de oportunidades. A nossa vida, ela é repleta de oportunidades. Quem aqui já perdeu algumas oportunidades? Quem aqui já aproveitou muitas oportunidades? Sabe, querido, eu não estou falando aqui de oportunidades de ganhar vantagem sobre algo ou sobre uma pessoa. Não é sobre esse tipo de vantagem, não é sobre esse tipo de oportunidade que eu quero falar.
Às vezes fala assim, nossa, vamos falar de oportunidade, então eu já vou aproveitar e falar, a minha oportunidade, eu ganhei um dinheirinho extra, eu tive a oportunidade de dar de passar uma nota fria lá, então é isso. Não, não é isso, meu irmão. Nós não vamos falar de oportunidade de ganhar vantagem em algo, nós não vamos falar de oportunidades de ganhar algo sobre as pessoas. Nós vamos falar de oportunidades que geram milagres. Repita assim comigo: oportunidades que geram milagres. É sobre isso que nós vamos falar. O texto diz assim, lá em João capítulo 5, dos 5 ao 7. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando Jesus viu ele deitado, soube que ele estava naquele estado há muito tempo. Então ele pergunta para aquele paralítico: você quer ser curado? Então o paralítico vira para Jesus e diz assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando as águas são agitadas. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Sabe, algumas oportunidades nas nossas vidas, elas são passageiras. Existem algumas oportunidades que podem até perdurarem por algum tempo, mas eu creio que a maioria das oportunidades que nós temos, de fato, elas são passageiras. Aqui nesse texto, a Bíblia diz que esse paralítico estava à beira desse tanque há 38 anos. Ele tinha 38 anos que ele era paralítico. Mas a Bíblia aqui ela não fala necessariamente há quanto tempo que ele estava na beira daquele tanque. Imagina, 38 anos paralítico. Como nós lemos aqui, era um tanque muito conhecido, chamado tanque de Betesda. E a Bíblia conta que de vez em quando um anjo do Senhor ia lá e agitava as águas, e o primeiro que entrasse dentro do tanque era curado de qualquer enfermidade, de qualquer problema. Então imagina só, 38 anos paralítico, e ele tinha a oportunidade de ser curado. Ele tinha a oportunidade de desfrutar de um milagre na própria vida dele. Mas desses 38 anos que esse homem era paralítico, a Bíblia aqui ela não fala quanto tempo fazia que ele estava ali perto daquele tanque. Vamos, sei lá, será que é 20 anos? A Bíblia não fala, mas vamos pensar, será que era 20 anos que ele estava ali, perto daquele tanque, esperando uma oportunidade? Será que era 10 anos? Vamos ser um pouco mais otimista. Será que fazia um ano só? Um ano que ele tinha chegado, alguém levou ele até aquele lugar. 12 meses. Pensa bem, irmãos. 12 meses só. 365 dias. No mesmo lugar, esperando uma oportunidade. Vamos um pouquinho mais além. 8.760 horas no mesmo lugar. Vamos um pouquinho mais além. 525.600 minutos no mesmo lugar, esperando uma oportunidade. 31.536.000 segundos no mesmo lugar, esperando uma oportunidade. É bastante tempo, igreja? É bastante tempo para ele perder oportunidades? Ou não? Se fosse talvez 20 anos, a gente falava assim: mas 20 anos. Mas um aninho talvez. Isso aqui eu que estou fazendo uma suposição. A Bíblia não chega a relatar quanto tempo fazia que ele estava ali. Só fala que há 38 anos ele era paralítico. 12 meses. E toda essa tantada de espera por uma oportunidade. É muito tempo. Talvez foram muitas oportunidades perdidas.
A Bíblia diz assim, que esse paralítico lá no verso 7, você está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos ler lá? Olha só o que ele fala no verso 7. Ele diz assim: Senhor, quando eu tento entrar no tanque, outro chega antes de mim. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem algo que já está tentando há algum tempo e ainda não conseguiu? Você que está nos assistindo, nos acompanha aí nas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Você tem algo que você já tem tentado há algum tempo e ainda não conseguiu? Talvez é uma cura, talvez é uma libertação, talvez é uma paz. As pessoas hoje procuram paz para o seu interior, paz para o seu lar, para o seu relacionamento. As pessoas procuram alegria, as pessoas procuram soluções para problemas diversos da vida. Pessoas tentam vencer até mesmo o desânimo. Nós falávamos na UAN sobre o desânimo. Pessoas hoje, elas lutam, elas tentam vencer o próprio desânimo. Eu não sei qual tem sido a sua busca, eu não sei o que você tem tentado, mas eu creio que nessa noite o Espírito Santo nos dá uma oportunidade. O Espírito Santo, Ele quer nos dar uma oportunidade. Por isso, não perca a oportunidade. Vira para a pessoa que está do seu lado, faz uma cara de profeta e fala assim para ela: não perca a oportunidade. Meu querido, hoje é o dia da sua oportunidade. Hoje é o dia do seu momento com Deus. Essa é uma noite em que você vai ter a sua oportunidade. Não perca ela de jeito nenhum. Sabe, eu não quero perder as oportunidades que vão gerar milagres na minha vida. Torna a falar aqui. Eu não estou falando de oportunidades de ganhar algo a mais. Eu não estou falando de uma oportunidade de você se dar bem em algo. Eu estou falando de oportunidades que geram milagres na minha e na sua vida. Oportunidades que podem restaurar o seu casamento. Oportunidades que podem mudar a sua história. Oportunidades que podem fazer com que aquela pessoa que você tem orado seja salva, seja liberta, seja curada. Oportunidades para que você talvez seja curado, para que eu seja curado de algo. Não perca a oportunidade. Eu não quero perder as oportunidades que vão gerar milagres na minha vida. E eu também não quero que a igreja perca. Eu não quero que você, igreja, perca essa oportunidade. Por isso nessa noite eu quero falar de 3 coisas. Na verdade são 2, e a última é o que acontece quando nós aproveitamos a oportunidade. Mas eu queria falar especificamente de 2 coisas que nós não devemos fazer. Repete assim comigo: não devo fazer. Se nós quisermos aproveitar as oportunidades nas nossas vidas, que resultarão no milagre de Deus para nós. Tem algumas coisas que nós não podemos fazer diante de uma oportunidade. Algumas coisas que se nós fizermos, que se o nosso posicionamento for daquela forma, a oportunidade vai embora. E sabe-se lá se ela vai voltar de novo. A primeira coisa que eu quero falar com você é: não permita se acomodar. Repete comigo: não permita se acomodar. Versos 5 e 6, vamos abrir lá para ler. Versos 5 e 6 de João capítulo 5. Está colocando aqui? Pode pôr, vamos ler. Vou ler na mesma tradução do pessoal. João 5, versos 5 e 6. Olha lá, diz assim: um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? Sabe, eu fico refletindo, eu fiquei preparando essa palavra,
E eu ficava refletindo sobre o ânimo desse paralítico. Eu ficava refletindo sobre a motivação do coração dele. Há tanto tempo tentando, querendo aproveitar a oportunidade, querendo aproveitar o momento dele, mas ele não conseguia, porque sempre que ele tentava, alguém entrava na frente dele. Sempre que ele arrumava uma forma de alguém ajudar ele a ir até aquele lugar, alguém entrava antes, porque a Bíblia diz que a água era agitada e o primeiro que entrasse, o segundo, infelizmente, tinha que esperar uma outra oportunidade. Mas a Bíblia fala que quando ele tentava, alguém chegava na frente. E eu fico imaginando, depois de tanta tentativa, depois de tanto tentar, será que ele ainda tinha ânimo? Será que esse paralítico ainda tinha motivação para não perder a oportunidade? Sabe, o Senhor ministrava no meu coração que muitas vezes nós somos assim, eu sou assim. Sabe, as oportunidades que Deus nos dá, é para mim, é para você. As oportunidades que Deus coloca diante de nós, muitas vezes nós não conseguimos alcançar. Muitas vezes essa oportunidade, ela não resulta em milagre na minha e na sua vida, simplesmente porque a gente está desanimado, simplesmente porque a gente já não acredita mais, simplesmente porque a gente já está de alguma forma desmotivado. Eu imagino Jesus chegando naquele local. Vão viajar comigo, igreja. Eu fico imaginando Jesus chegando naquele local, e de repente ele olha e ele vê o tanque, e de repente ele vê todo mundo ali aguardando uma oportunidade para as águas se movimentarem e alguém pular, sei lá, se alguém, né, de alguma forma. A Bíblia fala que lá tinha cego, tinha surdo, tinha um monte de gente doente. Então todo mundo queria aproveitar aquela oportunidade. Eu fico imaginando Jesus chegando naquele lugar e vendo tudo isso, um alvoroço, todo mundo querendo ser curado. Só que aí de repente Jesus olha e vê um homem deitado. Jesus vê um homem ali deitado, e ele chega para esse homem, ele fala assim: olha, você quer ser curado? Sabe, essa pergunta de Jesus não era só uma pergunta para ouvir o que ele queria falar, não era só uma pergunta para tirar daquele paralítico uma resposta. Na verdade, Jesus, eu acredito que ele ficou incomodado, porque um monte de gente buscando aproveitar a oportunidade, mas aquele ali não. Aí você pode me falar assim, ó: ah, irmão, mas ele era paralítico, como que ele ia lá? Você acha que Jesus não sabia disso, irmão? Você acha que Jesus não sabia que ele era um paralítico, que ele não poderia ir até lá? É claro que Jesus sabia que ele não conseguia se levantar e ir até lá, mas a questão é que havia provavelmente uma atitude dos outros doentes e enfermos que estavam ali, que naquele paralítico não tinha mais. E muitas vezes nós nos encontramos assim. Muitas vezes nós não temos mais ânimo. Muitas vezes nós nos encontramos já desmotivados, porque a gente tem tentado, você tem tentado, você tem insistido, você tem procurado aproveitar a oportunidade, mas de repente nunca deu certo. E aí você para, você desiste. Você vê as outras pessoas alcançarem. Nós vemos as outras pessoas serem abençoadas. Nós vemos as outras pessoas desfrutarem do milagre de Deus. Nós vemos as outras pessoas tendo seus momentos de intimidade com Deus. Mas nós não conseguimos mais, porque o desânimo se instalou. Porque a desmotivação se instalou no nosso coração. Mas Jesus é aquele que nos dá a oportunidade. Jesus é aquele que vem para nos dar uma nova oportunidade. Porque quando ele chega diante desse paralítico, a pergunta que ele faz: você quer ser curado? O paralítico então acaba respondendo algo para ele.
E essa é o segundo tópico que eu quero falar nessa noite. Oportunidades não aceitam justificativas. Repete comigo: oportunidades não aceitam justificativas. Lá no verso 7, vamos lá, vamos ler junto. João 5, verso 7 diz assim: o homem então respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Sabe, irmãos, eu não sei vocês, mas eu já perdi muitas oportunidades que gerariam milagres na minha vida. Eu já perdi muitas oportunidades que gerariam milagres na minha vida. E mesmo tendo justificativa talvez para cada uma delas, mesmo tendo um motivo por não ter aproveitado cada uma delas, dificilmente elas voltarão. Algumas não voltarão mais. Sabe, eu me lembro de ter oportunidades não só ministeriais, mas espirituais, para crescer em Deus, para avançar, e algumas eu perdi. Algumas a minha atitude, a minha forma me fez perder. E isso é um grande problema, porque uma oportunidade perdida, provavelmente nós não vamos ter outra. Pode ser que até tenha, porque Jesus, quando entra na parada, a coisa muda. Jesus, quando entra na parada, não importa se você perdeu 10, 20, 30, 40 oportunidades, se Ele quiser, Ele vai te dar aquela oportunidade de novo. Mas eu acredito que isso são casos talvez bem atípicos. A maioria das oportunidades, elas passam. Fala assim comigo: oportunidades passam. Nós temos uma oportunidade hoje. Deus nos dá uma oportunidade. Eu falava durante a pandemia, acho que todo mundo aqui ouviu isso que eu vou falar, mas eu conversava com uma pessoa que ela falava assim para mim: olha, como eu queria poder estar indo na igreja, como eu queria poder estar participando do culto com a minha igreja. Essa pessoa não é da nossa igreja, mas ele falava assim: olha, como eu queria poder estar congregando com a minha igreja, adorando a Deus, servindo. E naquele momento eu, dentro de mim, eu pensava assim: Deus, eu não conheço a história desse irmão, mas Deus, será que nós vamos dar valor à oportunidade perdida depois que ela passar? Será que precisa a pandemia chegar para a gente falar assim: eu vou dar valor à minha igreja, eu vou dar valor a estar na minha igreja? E sabe, eu quero falar com muito carinho para o pessoal que nos assiste, porque eu sei que alguns de fato não podem estar aqui, mas algumas pessoas às vezes querem estar e não podem de verdade, mas algumas podem estar e não vêm, desperdiçam a oportunidade de estar congregando como igreja. Eu ouvi pessoas também dizer assim: ah, mas a igreja é eu sou a igreja em casa, eu faço meu culto em casa. A Bíblia fala que onde há 2 ou mais pessoas reunidas no nome de Jesus, ali Ele está, e lá está eu, a minha esposa, os meus filhos. Irmão, eu sei disso, e é uma verdade. Onde há 2 ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus, ali Ele está. Mas a Bíblia fala que Deus derrama vida na comunhão. A Bíblia fala que muitas coisas nós alcançamos no âmbito da igreja. Não deixar de congregar, não deixar de estar junto, não deixar de vivermos como família, como igreja. E sabe o que acontece muitas vezes? Nós perdemos uma oportunidade de recebermos algo de Deus porque ficamos em casa. Eu lembro que o pastor Marcos conta que ele tocava, né, pastor, na Voz da Verdade, e ele lembra que teve um ensaio, acho que foi ensaio, pastor, que ele não foi,
E aí a hora que rolou o ensaio lá, tá, e aí os irmãos veio falando como foi, caiu fogo, foi uma glória. E ele falou assim, ó, puxa vida, perdi. Eu tenho certeza que teve outros ensaios que caiu fogo, mas naquele foi perdida a oportunidade e não volta mais. Isso é para a minha vida, é em qualquer área da nossa vida. Igreja, não perca a oportunidade que o Senhor te dá de congregar. Não perca a oportunidade que o Senhor te dá de receber algo vindo dEle. Vença o desânimo, vença o comodismo, vença talvez situações internas no meu e no seu coração. Oportunidades, se não forem aproveitadas, dificilmente elas voltarão. Sabe, enquanto nós escolhermos dar justificativas, nós perderemos as oportunidades do milagre em nossas vidas. Sabe o que aconteceu nesse texto? Esse paralítico, a primeira coisa que ele fala para Jesus é que ele não consegue. Jesus fala para ele, você quer ser curado? Então ele fala, Senhor, eu não consigo, porque eu não tenho ninguém que me leve até o tanque. Quando eu tento ir, alguém chega na minha frente, e aí já era, perdi a oportunidade. Sabe, nós podemos ter justificativa para tudo. Sabe, nós podemos dar motivo para tudo. Ah, mas eu não fui na célula por causa disso. Ah, eu não fui na igreja por causa disso. Ou eu não fiz aquilo por causa disso. Nós podemos, querido, a justificativa, eu não vou entrar nesse mérito. Cada um sabe, uma frase antiga, né? Cada um sabe o mato que lenha. Cada um tem uma justificativa. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas até quando nós vamos usar as nossas justificativas e motivos? Pior, sabe, não é usar a justificativa e motivo. O pior não é eu usar uma justificativa para não estar em algo, ou é eu usar uma justificativa para receber algo do Senhor que vai mudar a minha história, que vai me dar um milagre, que vai gerar um milagre. Como nós falamos aqui, oportunidades que o Senhor nos dá, que geram milagres. O pior é nós perdemos essas oportunidades. Quantos aqui precisam de uma resposta sobre algo? Quantos aqui precisam de cura? Quantos aqui precisam de libertação? Ou quantos aqui oram por alguém que precisa de cura, de libertação, de paz, de alegria? Não perca a oportunidade. Nós temos falado na UAN a respeito do ID, do nosso chamado como igreja, sabe? E a oportunidade que Deus nos dá de cumprir o ID dele, não é para o outro, é para mim, é para você. Sabe, Deus, quando Ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, Ele diz para mim e para você. Por mais que Ele deu essa ordem de uma forma ali coletiva para os discípulos, esse ide, ele tem que soar no nosso coração de uma forma individual, a ponto de nós entendermos que quando Ele diz ide, Ele não fala ide igreja, Ele fala ide Ruberley, ide Eliane, ide João, ide Yasmin, ide. Ele diz o nosso nome, é a oportunidade que Ele nos dá de sermos pregoador da sua palavra. Não perca as oportunidades. Sabe, enquanto colocarmos sobre nós mesmos ou sobre alguém o motivo de não aproveitarmos as oportunidades que geram milagres em nossas vidas, elas irão sempre passar por nós. Muitas vezes nós terceirizamos. Nós somos assim, Senhor, sabe por que eu não consegui isso? É porque fulano de tal não fez isso. É porque não deu certo, ninguém me chamou, ninguém me convidou,
Nós terceirizamos, como esse homem fez, como o paralítico fez. Tudo bem que ele não podia andar, ele precisava de ajuda, mas a grande questão é: será que ele pediu? Ou será que ele já estava tão desanimado que ele falava assim: olha, eu vou deixar, deixa, vamos ver no que vai dar. Eu já tentei, já fiz demais. Deixa ver como vai ficar. Eu vou ficar aqui. A hora que for para ser, vai ser. E aí nós terceirizamos a oportunidade que Deus nos dá para gerar milagre nas nossas vidas, ou através das nossas vidas nós paramos. Porque a gente às vezes olha para alguém e fala assim: também aquela pessoa não me ajudou, também o pastor da igreja não fez nada por mim. E a gente terceiriza a oportunidade que é para mim, que é para você, que é para nós, como igreja e também como cristãos individuais. Queridos, não perca a oportunidade. Deus está aqui nessa noite e Ele quer nos dar a oportunidade de sairmos daqui totalmente transformados, a oportunidade de sairmos daqui talvez com a resposta para aquilo que você tem buscado, a oportunidade de sair daqui com a solução daquilo que você tem buscado nesses dias. Deus nos dá a oportunidade. E eu queria falar sobre uma terceira coisa, e aqui eu já vou caminhando até para o final. E essa terceira coisa não é o que nós não devemos fazer. Isso é o que acontece quando eu aproveito as oportunidades que geram milagres em minha vida. Repete assim comigo: o que acontece quando eu aproveito as oportunidades? Sabe, quando você aproveita a oportunidade, algo acontece, a sua vida é tocada, a sua vida é transformada, como a desse paralítico. Ele estava talvez ali perdendo a oportunidade dele, porque ele estava dando uma justificativa para Jesus, mas de repente Jesus vira para ele e fala assim: olha, levanta, toma sua cama e anda. E a Bíblia fala que naquele momento ele catou a cama, ele levantou e ele saiu andando. A oportunidade que ele tanto precisava estava diante dele, e ele estava quase perdendo ela. Sabe, o que acontece quando eu aproveito essas oportunidades? O que acontece quando eu estou diante de Jesus, aquele que é poderoso, é infinitamente mais, de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos? O que acontece quando eu estou diante de Jesus, que deu ordem à tempestade, diz para, e ela parou, que curou vários outros cegos, coxos, leprosos, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto? O que acontece quando eu estou diante desse Deus e eu não perco a oportunidade que Ele está me dando? O que acontece? Querido, só pode acontecer uma coisa: milagre, a sua vida tocada, a sua família tocada, o seu casamento tocado, o seu ministério tocado, os seus filhos tocados. Mas para isso, de fato, nós precisamos estar diante dele e não perder a oportunidade de maneira nenhuma. Sabe, eu não sei quantas oportunidades você já perdeu. Eu não sei quantas oportunidades que poderiam gerar milagres na sua vida você já perdeu. Mas eu quero dizer para você que Jesus nos dá hoje uma oportunidade nova também. Aquilo que você já perdeu, talvez nessa noite Ele vai te falar: eu vou te dar essa oportunidade de novo. Não perca, não desperdice. Eu gostaria de citar bem rápido aqui 2 personagens da Bíblia que aproveitaram as oportunidades que tiveram e receberam um milagre de Deus nas suas vidas. O primeiro é um homem chamado Bartimeu. Abre lá em Marcos capítulo 10, verso do 46 ao 52. Eu vou ler aqui com vocês nessa tradução.
Marcos, capítulo 10, verso do 46 ao 52. Quem achou, lê aí. Quem não conseguiu achar, a gente acompanha junto aqui no telão. Vamos lá? Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: fica quieto, cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se, deu um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. Então ele respondeu: Rabi, eu quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Igreja, olha só o que acontece quando nós não perdemos a oportunidade. Sabe, ele era cego, ele não sabia talvez qual era o trajeto que Jesus estava indo, ele não conseguia olhar se Jesus estava passando para a direita ou se Jesus estava passando para a esquerda. A questão é que ele ouviu que era Jesus que estava passando ali, e ele desesperado, a Bíblia não fala quanto tempo também ele era cego, mas eu acredito que ele já estava também incomodado. Mas ao contrário desse paralítico, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Sabe, ele não tinha direção para gritar, mas ele gritava. E algumas pessoas tentavam calar ele, falavam: olha, fica quieto, você vai incomodar o mestre. E aí que ele gritava mesmo, aí que ele botava para fora o berro: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus ouviu ele. Sabe, Jesus espera ver e ouvir a nossa vontade de não perder uma oportunidade. Jesus espera ver e ouvir nós clamarmos e termos atitudes em direção daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, daquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Ainda que as pessoas tentem te calar, ainda que as pessoas tentem abafar o seu clamor, não permita perder a oportunidade. Não permita perder a oportunidade. A segunda pessoa que eu quero falar está lá em Lucas, capítulo 8, verso do 40 ao 48. Lucas capítulo 8, verso do 40 ao 48 diz assim: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse até a sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher, no meio do povo, sofria havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar a cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. No mesmo instante, a hemorragia dela parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse: mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele.
Todos a ouviram explicar porque havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: filha, a sua fé te curou, vá em paz. Sabe, querido, sabe o que me chama mais atenção nessa história dessa mulher do fluxo de sangue? Era que Jesus não estava ali por causa dela. Jesus não estava ali por causa dela. Ele não estava passando ali por causa dela. A Bíblia diz que um homem chamado Jairo chega até ele e fala: Senhor, o Senhor não pode ir até a minha casa, minha filha de 12 anos está muito mal, e eu temo que ela morra. Jesus fala assim: olha, vamos lá então. E ele vai em direção à casa de Jairo, e a multidão o acompanhava, mas de repente no meio da multidão tinha alguém que não queria perder a oportunidade de se encontrar com o mestre. E a Bíblia fala assim, que então ela vai e ela toca. Nessa tradução não fala, mas algumas traduções falam assim, que ela dizia dentro dela mesma: se eu apenas tocar na orla das vestes desse homem, eu serei curada. E ela não perdeu a oportunidade. Sabe, eu já ouvi inúmeras pregações sobre esse texto. 12 anos de um fluxo de sangue, ela era considerada uma impura, não podia ficar no meio da multidão. Ela teve que enfrentar muita coisa, ela teve que enfrentar muitos obstáculos para que ela pudesse ser curada, mas ela não perdeu a oportunidade. Ela teve que enfrentar talvez a multidão falando para ela: sai daqui, sua impura, sai daqui, sua imunda. Porque era assim no tempo do fluxo de sangue que as mulheres naquela época eram tidas. E ela teve que enfrentar tudo aquilo que poderiam falar dela. Ela enfrentou, mas ela não perdeu a oportunidade. Ela tocou em Jesus e ela foi curada. Igreja, qual é a dificuldade que você precisa hoje vencer para não perder a oportunidade que vai gerar milagre na minha e na sua vida? Qual é a dificuldade que você precisa vencer hoje, que eu preciso vencer? O que tem te impedido? O que tem te parado? É você mesmo? É o seu desânimo? É às vezes alguma pessoa, como paralítico: ninguém me ajuda. Às vezes você está esperando de alguém aquilo que só você pode fazer. Eu tinha separado para falar sobre Jó também, mas aí ia estender demais. E eu acredito que Jó foi algo que Deus ministrou bem particular para o meu coração. Mas eu vou abrir um pouquinho aqui com vocês. A Bíblia fala que Jó, ele tinha famílias, tinha bens, tinha riquezas. Jó era um homem admirável. Quando Deus se referiu a Jó para Satanás, ele falou assim: viste meu servo Jó, homem fiel, íntegro, que teme a mim, se desvia do mal. Jó só tinha essas qualidades, faladas da boca do próprio Deus. E aí Deus permite que Satanás vai lá, e os irmãos conhecem a história. Satanás toca em tudo que Jó tem, tira os filhos, tira as riquezas, tira os amigos, só não permite que Jó fica doente. Mas ainda assim Satanás vai lá numa segunda investida, e Deus permite que Satanás tocasse em Jó, e Jó ficou leproso, e ele se coçava com um caco de telha. E aí vem a mulher dele e fala: você ainda serve a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó faz umas declarações fenomenais que a gente já conhece: nu eu vim, nu eu voltarei, mas bendito seja o nome do Senhor. Jó também diz assim: olha, nós aceitamos até agora o bom de Deus, por que é que a gente não vai aceitar aquilo que é mal? Sabe, a Bíblia fala que em nada nessa situação Jó pecou. Só que depois nós começamos a ler o restante do texto,
E a gente vê Jó começar a amaldiçoar o próprio dia que ele nasceu. Nós vemos Jó começar a falar assim: olha, maldito o dia que eu nasci, que se torne trevas esse dia. Por que Deus permitiu que a minha mãe desse a luz a mim? Por que a minha mãe me amamentou e permitiu que eu nascesse, que eu crescesse? Era melhor eu ter morrido, porque aí eu estaria descansando em paz, eu não estaria sofrendo tanto. Jó, ele começa a pôr para fora algumas coisas, e sabe o que é mais engraçado? É que até um tempo atrás, Jó, ele estava sendo fiel. Jó, ele estava adorando, honrando a Deus, com a sua fala, talvez com a sua atitude. E enquanto eu lia esse texto, o Espírito Santo ministrou no meu coração, que muitas vezes eu posso ser assim também. Durante algum tempo nós somos fiéis, durante algum tempo nós temos a oportunidade de termos tudo aquilo que Deus tem para nós, e a gente é fiel, a gente fala: não, eu vou ser até o fim, eu não vou largar Jesus por nada, eu não vou desistir do meu chamado por nada, Só que a gente sabe que Deus é poderoso para fazer, e a gente confia que Deus vai fazer. Só que e quando Deus não faz? Jó talvez era tão fiel porque ele sabia, ele ouvia falar que Deus era um Deus que podia dar tudo em dobro para ele. Só que aí de repente Jó começou a perceber que parecia que Deus não ia fazer aquilo não. Já tinha passado um tempo, já tinha passado alguns dias, e nada de Deus falar algo. E aí de fato Jó começa a blasfemar. Sabe, Jó teve uma oportunidade, e essa oportunidade que Jó teve é uma oportunidade que todos nós temos, de conhecermos a Deus de verdade, de saber de verdade quem Deus é, quando nós passamos dificuldade. Porque enquanto Deus está nos dando, enquanto Deus está nos abençoando, enquanto Deus está provendo daquilo que a gente precisa, amém, nós conseguimos, nós somos fiéis, nós talvez até não perdemos as oportunidades que Ele nos dá. Mas aí quando tudo muda, e quando tudo fica ao contrário, e quando tudo parece que não vai dar certo, eu quero compartilhar com vocês que Deus colocou no meu coração, que são nos momentos mais difíceis da minha vida que eu conheço Deus melhor. São nos momentos de mais dificuldade na minha vida que eu posso saber e experimentar de fato quem Deus é. E todas as lutas que eu passo são oportunidades para mim ver a glória do Senhor sobre a minha vida. Porque a Bíblia diz que no final do texto, Deus começa a fazer algumas perguntas para Jó. E diante de tantas perguntas, Deus começa a falar: Jó, onde você estava quando eu criava o mundo? Jó, onde você estava quando eu chamava as estrelas pelo nome? Jó, me responde, já que você é tão esperto. O que segura a terra? O que é que segura? Qual é o sustento da terra? Qual é a pedra principal que sustenta todas as coisas? E diante disso, Jó responde a Deus, fala: Deus, eu reconheço, não tenho nada a dizer. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Sabe, querido, as oportunidades que Deus nos dá, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza, nos momentos de lutas e embate na minha e na sua vida, as oportunidades que Ele nos dá é para que Ele se revele a nós de uma forma mais íntima, de uma forma um pouco mais poderosa. Então não perca essas oportunidades, sabe? Não ache que por algum motivo ou pelo problema que nós enfrentamos, talvez nós precisamos recuar, ou precisamos parar, ou Deus não nos ama. Não, pelo contrário, é aí que nós precisamos caminhar. A igreja crescia quando era perseguida.
Sabe, o tempo, o momento em que a igreja mais crescia era quando ela era perseguida. Não despreze as oportunidades, seja ela em qual situação que for. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, não perca as oportunidades, seja ela em qual momento, em qual situação, em qual sentido for. Não perca a oportunidade. Deus tem o melhor para você, igreja. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para o teu casamento. Deus tem o melhor para a tua família. Nenhuma das promessas do Senhor voltarão vazias. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele disse ao nosso respeito vai se cumprir. Tudo aquilo que nós cantamos vai se cumprir. As ruas de ouro e de cristal, querido, é uma realidade. É uma realidade. Não é só uma canção bonita para a gente ler e ficar somente imaginando. É uma realidade. E Ele nos dá essa oportunidade de caminhar sobre ruas de ouro e de cristal. Ele nos dá a oportunidade. Mas será que nós vamos abraçar essa oportunidade? Oportunidade que gera milagre na nossa vida. Deus tem me dado muitas oportunidades nos últimos dias. Oportunidades que geram vida, oportunidades que geram milagres na minha vida. E eu confesso para vocês que algumas eu não tenho conseguido aproveitar. Por isso essa palavra primeiro vem para mim. Porque por muitas vezes a minha forma, o meu jeito, uma forma que eu acho, ou que eu penso, ou que eu imagino ser, me faz perder oportunidades. Mas assim como Jesus disse na palavra dele, e assim como Ele colocou no meu coração, Ele pode nos dar uma nova oportunidade. Ele pode te dar uma nova oportunidade. Fique de pé. Fique de pé nessa noite. Essa é uma noite de oportunidade. Oportunidades em Deus geram milagres. Hoje é a minha, é a sua oportunidade de sair daqui com o seu milagre, igreja. Com a sua vida restaurada, com a solução de Deus para o seu coração, sobre os seus problemas, sobre a sua família, talvez até sobre o seu casamento. Sabe, é a oportunidade que Deus nos dá de ter mais que uma solução, de ter o Deus Todo-Poderoso habitando em mim e em você para sempre. Nessa noite Deus te dá uma oportunidade. De tudo que eu falei aqui, de tudo que nós compartilhamos aqui, de tudo aquilo que o Espírito Santo pode fazer na sua vida, restaurar, te trazer alegria, te trazer paz, te tirar da depressão, te tirar da ansiedade, renovar as suas forças, restaurar a sua mente, cumprir as promessas dEle na sua vida. De tudo isso que Ele pode e Ele quer fazer, há uma coisa que é principal. Melhor do que ter a bênção é ter o dono da bênção. Se Deus hoje te perguntasse, se você hoje tivesse a oportunidade de somente ter a solução de um problema, ou de levar para junto de você quem é que pode resolver todo o problema, qual seria a sua atitude? Se hoje você tivesse a oportunidade, você que nos assiste, se você tivesse a oportunidade não só de ter a solução do seu problema agora, mas talvez de todos os problemas que um dia você pode enfrentar, o que você faria? Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, essa é a sua oportunidade. É o seu nome que Ele chama. Se tem alguém aqui que não aceitou ainda Jesus como Senhor e Salvador, eu queria que você levantasse a sua mão. Ninguém vai ver.
Sabe, mas não perca essa oportunidade. Você que nos assiste, se você ainda não aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, talvez você está assistindo agora aqui essa live, essa pregação, e você está à procura de uma solução para os teus problemas, você está à procura de um milagre, você está à procura de algo para a sua vida. Eu quero dizer para você que Jesus é o fim dessa procura, mas Ele não quer só te dar a resposta, Ele quer caminhar com você. Ele quer ser o Deus que vai te acompanhar em todo momento. Ele quer ser o Deus que vai te amparar nos momentos de dor. Ele quer ser o Deus que vai colocar a sua cabeça sobre o travesseiro e te dar uma noite de sono, de paz, quando tudo ao seu redor tiver caído, desabado, quando o mundo cair ao seu redor. Ele quer ser a pessoa que vai cuidar de mim, de você. Não perca essa oportunidade. E eu também quero fazer um apelo para aqueles que já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas hoje se encontram no meio de tantos problemas. Problemas no trabalho, na escola, na faculdade, problemas no casamento, problemas com os filhos, problemas talvez até mesmo ministeriais. O Espírito Santo quer te dar uma oportunidade de te curar, de te restaurar, de trazer sobre você um novo vigor, de colocar sobre a sua vida um novo selo, de fazer com que você venha para fora. A Bíblia diz assim que Ele é a fonte das águas vivas. A Bíblia diz assim que uma mulher um dia encontrou com Ele, e Ele pediu água para a mulher, e aquela mulher em algum momento falou assim: olha, por que você me pede água? E ele falou assim: ah, mulher, se você soubesse quem te pede água, você me pediria água, e eu faria dentro de você brotar uma fonte que jorraria água para a vida. Sabe, é isso que Ele quer fazer comigo e com você. Ele quer brotar em nosso coração uma fonte de águas vivas, que vai jorrar a vida para onde quer que você vá. Não perca essa oportunidade.